aqui com meu primo Rosinho, que eu já falei pra vocês no meu antigo vídeo. Então, o pessoal tá juntando. Falei, e a galera, agora nós vamos fazer um modo de fazer a cozinha com trampolim. Aqui eu vou colocar no criativo, que se for no normal vai demorar muito. Aqui, eu vou trocar de boneco, Carol. Ô, pessoal, desculpa aí, pessoal, eu vou trocar de boneco. Oxi, deu lag. Aqui, primeiro. Tem que achar um lugar bom, mas se eu começar a gravar, começa a dar lag. Não dá mais. Eu vou dar pausa aqui, galera, quando eu achar um lugar bom, eu volto. Voltei aqui, galera, esse é o novo mundo, que é a sede que você aparece na aldeia. Pronto, aqui você vai precisar de um bloco que você quer customizar, porque eu vou usar isso daqui, bloco de quartzo detalhado. Depois você vai precisar de água. Eu vou colocar seja porque fica bonito. O meu PC é bem simples. Enfim, você trava a atividade quando quiser. Essa versão é 0.2. E vou falar. Aí você faz também que você quer. Eu acho que eu não sei como dar uma acelerada. Aí eu vou dar uma acelerada, pode ir. Vou dar uma acelerada, eu acho. Deixa eu colocar, a água fica parada assim. Você vai lá, e cava pra baixo. Só você cavar pra baixo. Vai pra baixo e a água vai assim. Se você cava fundo primeiro, e depois você pôr a água, não vai ficar assim. Primeiro você cava ali, embola pra baixo.